Olá, queridos membros da Igreja Virtual Amor e Fé. Eu, pastor Clério Cerqueira, estou aqui junto com vocês para iniciarmos uma edição extraordinária do programa Direto ao Coração, com o pastor oficial do canal, a saber, o pastor Luiz Carlos. É isto mesmo. E para quê? Para comemorarmos juntos a nossa Santa Ceia. Não adianta me perguntarem nada, porque isto é decisão do pastor Luiz Carlos e ele, como discípulo fiel do saudoso bispo Renato Suete, o bispo do amor e da graça de Deus, vai fazer o que Deus colocou no seu coração, com certeza. Só posso antecipar para vocês que antes do programa ou da Santa Ceia, nós vamos ter um hino completo, maravilhoso na voz do nosso tecladista oficial, que é o Rafael Palharim, e ao final teremos novamente. Só que com certeza isto eu posso afirmar a vocês. Vocês terão uma outra ideia deste hino maravilhoso, tão contemplado, tão bonito, tão excelso, eu posso até dizer assim, só que muito mais alimentados, muito mais saciados, do pão que representa o corpo e do vinho que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seria da palavra que vai ser promulgada agora, exposta agora pelo pastor Luiz Carlos, que é a palavra de Deus. Fiquei em dúvida quando eu assisti um trecho, mas não sei de nada. Vocês vão tirar as suas próprias conclusões. E eu fico por aqui com a célebre frase, da nossa igreja que não pode faltar. Esta, abençoados e abençoadas de Deus, é a minha, a sua, a nossa Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Até breve! Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Conta histórias de amor. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É
Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem faminto a Jesus, vem cear. Abençoados, antes de iniciarmos a nossa mensagem, eu quero que você entenda uma coisa. A Santa Ceia, feita nessas igrejas do sistema religioso nos dias de hoje, ou seja, até os dias de hoje, não passa de uma grande blasfema contra o próprio Cristo. Você sabe por quê? Porque ninguém pode fazer nada em memória de quem está vivo. Nós fazemos algo em memória de quem está morto e não de quem está vivo. Eu vou mostrar a você o que é um memorial. Um memorial é um monumento de homenagem a quem já morreu. Isso é um memorial. Por exemplo, Dia Internacional de Comemoração das Vítimas do Holocausto. Há um memorial para isso. Então preste atenção nesta foto que você vai ver agora. Você sabe o que representa esta foto? Esta foto é chamada de Memorial Day. O que é o Memorial Day? É para relembrar e homenagear todos os mais de 20 mil soldados
que morreram nas guerras americanas, nos Estados Unidos da América. É comemorado até hoje. E foi feito este memorial para sempre relembrar e homenagear os mortos de todas as guerras americanas. Agora veja esta outra foto. Veja bem, memorial em homenagem a quem? Aos que foram vítimas da Covid, ou seja, os que morreram na pandemia. Isto são memoriais. É isto que se faz em memória de quem? De quem está vivo? Não, de quem está morto. Então eu declaro você recebendo esta palavra. Eu declaro você, em nome de Jesus, prestando bastante atenção em tudo que você vai ouvir através desta mensagem. E que você, ao final desta mensagem, tenha pleno discernimento e entendimento espiritual para entender que a Santa Ceia do Senhor não é para nós, nunca foi para nós, porque esse Cristo que estão comendo pãozinho e bebendo vinhozinho para lembrar a morte ou em memória dele, eu quero comunicar a você que este Cristo está vivo, ressuscitou e habita dentro de nós. Receba esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Essas foram as palavras usadas pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, e que esse sistema religioso hoje afirma a você que Paulo estava ensinando aos coríntios a tomarem a Santa Ceia do Senhor. Mais uma falácia, mais uma história da carochinha, porque Paulo nunca esteve ensinando aos coríntios nada disso. Paulo, muito pelo contrário, ele estava exortando, vou repetir, exortando aos coríntios pelas coisas que eles estavam fazendo, achando que estavam fazendo a ceia do Senhor. Então eu quero que você fique ligado, que você vai entender a partir de hoje o que foi a ceia do Senhor, para quem foi e por que nos dias de hoje não há mais necessidade de ninguém tomar a ceia, nem comer o corpo nem o sangue de Cristo, porque esse corpo e esse sangue de Cristo que foi derramado na cruz por nós, o Espírito desse Deus que morreu na cruz, ele vive, habita dentro de cada um de nós. Então receba esta palavra no seu coração, fique ligado e você, a partir de agora, vai entender qual é o alimento que você deve comer, qual é o pão da vida que você deve comer e qual é o vinho que você deve ingerir para em todas as coisas ser um mais do que vencedor. Bom, então vamos começar a entender o que Jesus na realidade celebrou com seus discípulos. Jesus celebrou uma santa ceia, que é o que é feito nas igrejas até os dias de hoje, ou Jesus comemorou a Páscoa judaica, que também é feita pelos judeus até os dias de hoje? Foi Santa Ceia ou foi uma Páscoa judaica? Então eu declaro você com os olhos iluminados, com a tua mente de Cristo ativada, para entender definitivamente que esse rito ou ritual de tomar a Santa Ceia do Senhor, que é feito em todas as igrejas hoje, já não existe mais. É o maior engano desse sistema religioso. A Santa Ceia, nos dias de hoje, ela só serve para trazer emoção à carne das pessoas. Porque a gente às vezes entra numa igreja dessa, de lei, e em dia de Santa Ceia se vê uma mesa
farta, linda, muito bem decorada, com trigos no jarro, cachos de uva, maçã, broas de pão muito bonitos, taças de vinho, tudo para impressionar a carne. Porque nem isso existia naquela época. Então eu quero que você comece a raciocinar comigo, porque eu quero abrir os seus olhos para que você entenda definitivamente que todos esses rituais faziam parte daquele tempo, daquela época e naquela geração, e totalmente diferente, com um propósito totalmente diferente do que é feito e visto hoje nessas igrejas. Então eu volto a perguntar a você: Jesus comemorou o que com seus discípulos? Uma Santa Ceia ou a Páscoa judaica? Vamos começar a entender o que é uma ceia. O que é uma ceia, pastor? A ceia é um ato ou efeito de cear. Uma ceia pode ser uma última refeição do dia. Uma ceia pode ser uma refeição que se faz à noite antes de dormir. Pode ser uma última refeição que Jesus fez com seus discípulos, ou seja, era a última refeição que Jesus ia fazer com os seus discípulos. Jesus ia comemorar a Páscoa, que era comemorada com um bonito jantar, com um jantar suculento. Então, aquela seria a última refeição que Jesus faria com seus discípulos, porque dali ele já sabia que ia para a cruz. Muito bem. E o que é uma Páscoa judaica? A Páscoa judaica é conhecida como a festa dos pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Algumas coisas que faziam a composição de um jantar de Páscoa. Ela era composta de um cordeiro ou um cabrito até 1 ano de idade, quer dizer, um novilho praticamente. Tinha que ser sem defeito, assado no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Você já viu nessas igrejas alguém botar um cabrito ou um cordeiro na mesa e distribuir para o pessoal? Eu nunca vi. Você já viu alguém botar uma quantidade de ervas amargas para você saborear? Eu também nunca vi. Então eu quero levar você agora ao livro de Êxodo, para que você entenda, comece a entender o que foi aquele jantar de Páscoa. E não uma santa ceia que Jesus participou com seus discípulos. Êxodo, no capítulo 12, no verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Bom, primeiro vamos fazer o seguinte, olha, aqui no capítulo 12, veja o verso 1 comigo. Diz assim, olha, o subtítulo é a instituição da ceia. Não, não é isso. Não é isso que está escrito. O subtítulo é a instituição da Páscoa. Então no verso 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação do Brasil não abençoado. Primeiro que o Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito, e ele diz assim, olha, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, ou seja, das pessoas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês,
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega das portas, nas casas em que o comerem. Agora, olha o versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, se realmente as igrejas quisessem fazer uma santa ceia, como eles dizem, já teria que colocar isso tudo lá. Então já estaria tudo furado. Concorda comigo? Agora, pula comigo aqui para o versículo 14. Eu estou lendo o Êxodo, capítulo 12. Agora, versículo 14 diz assim: este dia, olha bem, por que eles comemoraram a Páscoa por ordem do próprio Deus. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Quer dizer, por isso que os judeus até hoje comemoram isso. E mesmo assim, pela falta de entendimento, porque muitos dos judeus não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Então eles continuam praticando as obras da lei, continuam debaixo das ordenanças da lei de Moisés, continuam festejando a Páscoa, porque eles não conhecem, eles não reconhecem a graça de Deus. Ok? Agora venha comigo no versículo 17. Diz assim: guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. A Páscoa era exatamente isso. Era a comemoração da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Por isso eles comemoravam a Páscoa. Por isso a Páscoa nunca foi para nós. Por isso essa Santa Ceia jamais deveria existir dentro das igrejas. Vem comigo agora no versículo 23. Diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue da... Preste atenção, eu vou repetir para você entender claramente. Qual era a intenção? O Senhor ia passar, ia ferir os egípcios, mas todo aquele que visse o sangue da verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, o que eles tinham que fazer? Pegar o sangue daquele cordeiro, passar nas ombreiras da porta, porque quando viesse o destruidor destruir os egípcios, toda aquela casa que tivesse o sangue do cordeiro pintada na sua ombreira, o destruidor saberia que era povo santo, era povo de Deus e não mexeriam com eles. Aí no versículo 24 diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Volto a dizer, foi uma ordem dada ao povo judeu, povo de Israel. É importantíssimo que você entenda isso. Versículo 25: e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Atenção, Brasil, preste atenção agora. O próprio Deus falando a ele, hein? Vou repetir. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis. Agora, olha só. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, a Arão, assim fizeram. Então você vê que só nesse capítulo 12 de Êxodo
já desmancha toda essa sandice de dizer que tem que beber o corpo, comer o corpo de Cristo e beber o sangue, que é o vinho, que é o sangue de Cristo. Mas ainda aqui em Êxodo, para a gente encerrar esse trecho de Êxodo, vem comigo agora no mesmo capítulo 12, no verso 42. Diz assim: esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel. Vou repetir: que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Não é da minha geração, não é na sua, é na geração deles. Entenda isso em nome de Jesus. Versículo 43 diz assim: disse mais o Senhor, volta a dizer, a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Jesus, o próprio Deus não disse a Moisés e a Arão: esta é a Santa Ceia do Senhor. Agora preste atenção o que diz aqui no finalzinho do versículo 43. Ele diz: nenhum estrangeiro comerá dela. Oh, meu Deus, que maravilha! Quem eram os estrangeiros? Eram os gentios. Eram aqueles que não eram judeus. Sou eu, é você que está me ouvindo. Nós somos gentios, nós somos estrangeiros em relação aos judeus. Então ele disse assim, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. Então, quer dizer, até um escravo, para participar daquele jantar de Páscoa naquela época, ele tinha que ser circuncidado, senão não podia participar. E agora, mais uma vez, no versículo 45 de Êxodo 12, o Senhor fala assim: o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Você está começando a entender? Que nenhum de nós devia estar comendo essa suposta Santa Ceia, que isso é um ritual até os dias de hoje do povo de Israel. É necessário você começar a pensar sobre isso. Eu quero agora levar você às narrativas de Mateus, de Marcos e Lucas, para que você veja e entenda o que eles prepararam para Jesus. Mateus, Marcos e Lucas. Eu quero levar você aos três, para que você venha conferir o que eles prepararam para Jesus e que hoje é dito esta Santa Ceia do Senhor. Então eu quero que você acompanhe comigo. Será que foi isso que Cristo, o próprio Jesus, mandou eles prepararem? A Santa Ceia. Então abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26, no verso 17. Mateus, capítulo 26, no verso 17. Bom, já começa que o subtítulo diz assim, olha: os discípulos prepararam a Páscoa. Tudo bem até aí? Então Mateus 26, 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, não foi o que a gente viu lá agora em Êxodo? Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram. Olha o que os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Você está ouvindo aí? Bom, aí versículo 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. O que eu disse para você? Jesus já estava próximo aí à cruz. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Palavras de Jesus.
No versículo 19 diz assim: e eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Muito bem. Então agora vamos ver o que disse Marcos, não é verdade? Vamos ver o que disse Marcos lá no capítulo 14. Vamos lá comigo. Marcos, capítulo 14, no verso 12. Eu vou ler tudo de novo, tá? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Então Jesus repetiu que eles fossem na casa daquele tal homem, né? E lá no versículo 16, diz assim: saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Até aí tudo bem? Então agora só falta a gente ver Lucas. Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, no verso 7. Lucas 22, verso 7. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que se importava comemorar a Páscoa, mais uma vez a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então Jesus, mais uma vez, explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Muito bem. Bom, então, uma coisa fica muito clara: Jesus não comemorou Santa Ceia com ninguém, e sim a Páscoa judaica. Se nós formos parar para pensar, poderia até ser chamada de um jantar ou uma refeição santa, tudo bem, pelo fato de Jesus estar ali e ele ser santo. Concorda comigo? Jesus, abençoado, simplesmente aproveitou aquela última refeição e nela ele representou, vou repetir, Jesus aproveitou que seria a última refeição, o último jantar de Páscoa que ele comemoraria com os seus discípulos, e aproveitando aquela oportunidade, representou através do pão o seu corpo que seria dado na cruz, e através do vinho ele mais uma vez representou o seu sangue que seria derramado por todos nós para a remissão dos nossos pecados. Você veja que interessante que em Lucas, Jesus faz duas colocações importantíssimas e que a gente precisa definitivamente entender. Então vamos voltar a Lucas. Lucas agora, no capítulo 22, no verso 14. Lucas 22, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Lembra que eu falei que Jesus, ao terminar aquele jantar, começaria o sofrimento dele? Pois vos digo, preste atenção agora, em nome de Jesus, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós.
pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Meu Deus do céu, em nome do Senhor Jesus, se o próprio Jesus disse que ele não beberia mais do fruto da videira, até que bebesse no reino do Pai, nos céus, por que é que você hoje, até hoje, vive comendo pão e tomando vinho em memória de Cristo? Ou para lembrar a morte de Jesus? Ou como um símbolo? As igrejas falam, cada um fala o que quer. Uns comemoram a morte e ressurreição de Cristo, outros fazem em memória de Jesus. Eles têm todos os argumentos para prender as pessoas naquela cerimônia. Você já observou o verso 16 e 18? Vou repetir. Verso 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E no verso 18. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Meu Deus do céu, é necessário observar isso. É necessário entender isso. É necessário você receber esta palavra e definitivamente entender que este ato da Santa Ceia ao Senhor só traz emoção para a carne das pessoas. Como é que vamos fazer até os dias de hoje algo em memória de alguém? Fazer algo em memória de alguém significa lembrar a morte desse alguém. Esse Deus não está morto, ele está vivo, vivíssimo, dentro de nós. Como é que eu vou comer um pedaço de pão, imaginando ser o corpo de Cristo, se o próprio Cristo está dentro de mim? Isso sim é uma blasfêmia, uma tremenda falta de entendimento, de discernimento e de revelação espiritual da palavra. Agora você já reparou? Por que só Lucas escreveu essas coisas? Por que Mateus, Marcos não fizeram menção nenhuma dessas palavras de Jesus? Veja comigo Mateus 26, vamos lá de novo? Mateus 26, no verso 26, vamos lá. Mateus 26, no verso 26. Mateus 26, 26 diz assim. Olha só. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus já estava representando ali a graça salvadora. Era isso que Jesus estava querendo mostrar. Então ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Por que será que as pessoas não conseguem entender isso? Nem eu, muitas das vezes, entendo por quê. Você acredita nisso? Não entendo. Tem horas que eu custa entender por que as pessoas não conseguem entender isso. É difícil para a minha cabeça. Venha comigo em Marcos agora. Marcos 14, verso 22. Marcos, capítulo 14, verso 22, diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue novamente, olha, da nova aliança,
derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, abençoado, muitos pastores usam muitos argumentos. Como eu disse a você, uns afirmam que a Santa Ceia é para lembrar a morte de Jesus. Lembrar a morte de quem está vivo. Bom, e para que a gente precisa lembrar da morte se hoje temos plena certeza, primeiro, que Cristo ressuscitou, está vivo, seu Espírito habita dentro de nós. Ele disse que só comeria e beberia convosco, com aqueles discípulos, o que certamente se aplica para todos nós, no reino do seu Pai. Não foi isso que nós vimos lá em Mateus 26, 29? Então o maior erro teológico, se é que eu posso dizer assim, que esses religiosos cometem, é dizer que o apóstolo Paulo, além de recomendar a ceia aos coríntios, ainda ensinou a fazê-la. Olha, isso para mim é a maior sandice. É exatamente isso que eu quero que você entenda. Paulo não ensinava a ceia do Senhor para eles. Muito pelo contrário, Paulo os exortava pela maneira totalmente errada que eles comemoravam a Páscoa judaica, visto que estavam fazendo daquela celebração uma festa profana, pois comiam como uns esfomeados, bebiam até se embriagar. E por fim, ainda repetiam o que Jesus tinha feito com o pão e o vinho, sem nenhum discernimento e santidade. Será que você consegue entender isso agora? Vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 11. E vamos dar uma olhada nas coisas que Paulo disse. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 17. Paulo diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Paulo já começa dando uma lapada neles, olha. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, olha o que Paulo diz: não é a ceia do Senhor que comeis. Para um instantinho aqui. Aqui você já percebe que quando Paulo usa o termo ceia, ele está se referindo ao jantar. Ele não está se referindo a essa santa ceia que a gente vê nos dias de hoje. Ele diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, falando de comida, falando de jantar, dizendo que eles comiam em casa e depois ainda iam encher a barriga no jantar reunido com os irmãos. Olha só. E a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Olha outra chinelada que Paulo está dando. Não menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que Paulo vai dizer agora? Eu vou falar para vocês o que Cristo disse para mim.
E isso foi o que eu disse para vocês. Ou seja, eu vou falar para vocês o que aconteceu naquela noite, naquele jantar de Páscoa que Jesus participou. Preste atenção. Vou repetir o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Muito bem. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ou seja, jantado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Para mais uma vez aqui. Então aquele ato era para anunciar a morte de Cristo até que ele viesse. Eu pergunto a você, ele não já veio? Ele já não ressuscitou? Ele já não habita dentro de nós? Ou será que dentro de você o Espírito Santo não se encontra aí? Para pensar, abençoado, em nome de Jesus. É muito importante que você tenha esse discernimento para que você não seja levado por vento de doutrina. Acompanha comigo, vamos ver o versículo 27 agora. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele estava enchendo a cara. Eles já vinham com o estômago cheio, já tinham comido e bebido em casa, aí se reuniam com os irmãos, voltavam a comer com muita gulodice, enchiam a cara de vinho novamente ao ponto de se embriagar. E hoje, os pastores nas igrejas, inclusive na sua igreja, que certamente você frequenta, ele usa essa palavra de Paulo como se fosse uma condenação. Examinai a vós mesmo, hein? Se é digno ou não de participar da mesa do Senhor. Ora, você já viu alguém bêbado dentro de uma igreja enchendo a cara de vinho? Preste atenção nisso. E aí ele diz no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eles não tinham discernimento de nada. Eles não estavam comendo, eles estavam imitando o que Jesus fez sem nenhum discernimento. E Paulo estava exortando por causa disso. Paulo primeiro explica a eles o que tinha acontecido naquele jantar de Páscoa e depois Paulo começa a exortá-los. Entenda isso em nome de Jesus. Então ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos parar aqui de novo. Olha, eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Hoje as igrejas estão lotadas. Nos dias de Santa Ceia, então, muitas das vezes fica a gente do lado de fora. E porque só vão à igreja, porque olha, eu conheço, eu estou falando com conhecimento de causa. Eu tenho alguns conhecidos meus que frequentam as igrejas do sistema e eles não vão um domingo na igreja, eles só vão à igreja no domingo que tem Santa Ceia. Então uma pessoa que só vai à igreja no dia de Santa Ceia, ela tem discernimento do que ela vai fazer lá dentro? Claro que não. Ela está bebendo e comendo para a condenação dela. E é por isso que Paulo diz aqui, olha, quer ver? Veja só. No versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Está todo mundo dormindo. Está cheio de gente doente dentro dessas igrejas. Está cheio de gente enfermas
dentro dessa igreja, porque se o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, ao ingerir dentro do seu organismo, você seria curado de toda e qualquer enfermidade da sua carne. Mas só que isso não acontece. Por isso que as igrejas estão cheias de gente fazendo todos esses rituais, participando desses rituais, fazendo um monte de campanhas correntes, disso, daquilo, e continuam doentes, continuam enfermos, continuam dormindo num sono eterno. Pare para pensar nisso, abençoado. Ele diz no verso 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Olha o que ele disse, quando se reunir para comer, não é para ceiar, não é para comer o pão e o vinho. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Recebe essa palavra no seu coração. Muitos dizem também que Paulo recomendou que fizéssemos isso até que Jesus voltasse, até que Jesus ressuscitasse. Ora, um morto abençoado só pode voltar a esse mundo se tiver ressuscitado. E eu pergunto a você, Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? Hein? Me responde aí. Vem comigo a Lucas, no capítulo 24. É importante que a gente veja isso para que você entenda que você está fazendo algo para lembrar a memória de um morto que está vivo. Lucas capítulo 24, verso 1, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, 2 anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre mortos ao que vive? Oh, meu Deus, eu fico encantado com esta palavra. Abençoado, por que você está indo comer o corpo e o sangue de Cristo para lembrar a morte dele se ele vive? Vou repetir o versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ah, meu irmão, quando elas ouviram isso, então se lembraram das palavras de Jesus. Que coisa tremenda. Abençoado Jesus permaneceu entre os seus, depois da sua ressurreição, por cerca de 40 dias. E só depois ele subiu para o reino do Pai. Então eu quero que você veja agora comigo o que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, fala sobre essas doutrinas. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 6, no verso 1. Hebreus, capítulo 6, no verso 1.
E vamos ver o que Paulo diz a esse respeito. Hebreus, já estou quase localizando aqui, capítulo 6, no verso 1. Olha o que Paulo diz aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Olha só. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É o que mais a gente vê nas igrejas hoje. É as pessoas sendo batizadas em água, é pastor impondo a mão na cabeça das pessoas, é pastor alertando para a ressurreição daqueles que já morreram. Preste atenção. São pastores falando do juízo eterno, ou seja, todos vamos comparecer no grande tribunal de Cristo. Ai, que medo! Então é necessário que você comece a lançar fora todas essas doutrinas, inclusive as de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo veio debaixo da lei, veio para cumprir a lei. Muitas coisas que Jesus fez, ele fez para cumprir a lei. Por isso a palavra diz que ele trouxe graça e verdade. Por isso a palavra diz que quando ele foi à cruz, ele riscou toda a cédula de dívida que era contra nós. Quais eram as cédulas de dívidas que eram contra nós? As 613 ordenanças da lei de Moisés. Foi o que ele cumpriu, para que nenhum de nós vivêssemos nos dias de hoje escravizados, como muitas pessoas estão vivendo debaixo desse sistema religioso, escravizados porque seguem rigorosamente a lei de Moisés. Só que eu nunca vi ninguém conseguir cumprir os 613 mandamentos da lei. Você já viu? Eu nunca vi. Então, venha comigo ainda aqui em Hebreus, no mesmo capítulo 6, veja o que diz o verso 10. Hebreus, capítulo 6, verso 10. Diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Esta fé que você tem que praticar, não no pão e no vinho, mas é em Cristo Jesus. O que ele diz pela longanimidade? Porque há um momento de espera. Todos nós vamos ter um momento de espera até que herdamos as promessas. E qual foi a maior promessa? Não foi de um carro novo, não foi de uma casa própria, não foi de um emprego. Não. É a promessa da vida eterna. Que nós só vamos viver o dia que nosso corpo de carne voltar ao pó e o nosso espírito, que foi salvo pelo sangue de Cristo na cruz, retornar à nossa pátria que está no céu. Recebe esta palavra no seu coração. E eu quero concluir esta mensagem dizendo a todos vocês, com toda a certeza do meu coração: ninguém é abençoado. Ninguém precisa mais comer o pão e beber o vinho para lembrar a morte de Jesus, e muito menos em memória dele.
O nosso Senhor e Salvador, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele habita em espírito dentro de nós. O verdadeiro pão e vinho que precisamos, sabe qual é? É receber esta sua palavra no seu coração. Então eu quero encerrar mostrando a você qual é o pão que você deve comer, qual é o vinho que você deve beber. Venha comigo em João, no livro histórico de João, ou Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 35. Diz assim o verso 35: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Diga: eu recebo esta palavra. E no versículo 47, mais aqui embaixo um pouquinho, ele diz assim, mais uma vez: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Diga graças a Deus por isso. Verso 48, ele volta a dizer: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Diga graças a Deus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Recebe esta palavra no seu coração. E os judeus, olha o que diz aqui no verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Olha os fariseus, sempre se levantando contra. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus parece que falava já mesmo para provocar, não é verdade? Aí ele diz assim no verso 54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Comer a carne desse Deus, beber o sangue desse Deus. Então vem comigo agora aqui no verso 60. E olha o que aconteceu depois dessas palavras de Jesus. Até os discípulos se escandalizaram. Então no verso 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Eu acho tão engraçado, sabe? Eles andavam com Jesus, eles viviam com Jesus, participaram do jantar de Páscoa com Jesus, o último jantar de despedida de Jesus. Mesmo assim, era tudo cabeça dura. Quando ouviram Jesus dizer isso, devem ter pensado assim: não, agora Jesus extrapolou. Muito engraçado. E como é duro esse discurso, quem o pode ouvir? Mas no verso 61, Jesus diz assim: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e disse: isso vos escandaliza? Talvez muitos que vão ouvir esta mensagem vão ficar escandalizados com esta palavra que o pastor Luiz Carlos está trazendo aqui. Vão dizer: que blasfêmia, duro é esse discurso que esse pastor está trazendo, quer me tirar o que mais é precioso na minha vida, que é aquele pãozinho e aquele copo de vinho. Oh meu Deus, me dá um frisson, eu chego a ficar todo arrepiada quando eu participo da Santa Ceia. Que coisa, hein?
Aí Jesus fala assim no verso 62: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí mesmo eles iam enlouquecer. Aí Jesus no verso 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Entendam as palavras que eu vos digo, que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Jesus estava falando, abençoado, que quem comer da carne dele e beber do sangue dele tem vida eterna. E você sabe qual é a carne e o sangue de Cristo? É a sua palavra. Ninguém vai comer mais a carne e o sangue de Cristo, porque Deus é Espírito. Mas quem come esta palavra, quem devora esta palavra, quem a recebe no seu coração, oh meu Deus, este terá vida eterna, este será vencedor em toda e qualquer situação, este terá salvação, uma salvação que ninguém vai poder roubar de você. Nunca mais. Nunca mais. Talvez você esteja triste, talvez você esteja choroso, e talvez até você esteja se perguntando: poxa, pastor, quer dizer que eu nunca mais então vou participar da ceia do Senhor? Calma, abençoado. Você vai participar da ceia do Senhor, sim. Mas não é essa que você está participando na sua igreja. Sabe quando que você vai comer de novo esta ceia do Senhor? Então vamos voltar lá em Mateus, e aqui eu encerro essa nossa mensagem. Mateus, no capítulo 26, no verso 29. Mateus, capítulo 26, verso 29. Então eu quero te dar uma grande notícia. Quero dizer a você que esta Santa Ceia que você está tomando na sua igreja, você pode parar com ela. Mas não fique triste, porque você vai participar de uma nova ceia. Mateus 26, 29 diz assim: e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco, com mim, com você, com todos nós, no reino de meu Pai. Eu declaro você recebendo esta palavra. Eu declaro você se preparando, porque um dia a nossa carne voltará ao pó e o nosso espírito retornará a Deus. E quando isto acontecer, quando chegarmos na nossa pátria que está no céu, participaremos da maior mesa, da maior ceia, do maior jantar com Cristo Jesus. E junto com eles, cearemos juntos. Abençoados, eu declaro em nome de Jesus que você tenha recebido esta palavra, tenha recebido entendimento espiritual e mais, que definitivamente tenha entendido que a Santa Ceia do Senhor não passa de um símbolo, de um ritual somente. E o que o Senhor Jesus participou com seus discípulos foi apenas um jantar de Páscoa, que é comemorado até os dias de hoje pelos judeus. E que mesmo que existisse nos dias de hoje, jamais seria para nós que somos povos gentios e estrangeiros. Nunca esqueça que Jesus morreu, ressuscitou e habita dentro de nós em espírito. E que a verdadeira comida e a verdadeira bebida é a sua palavra. É dela que todos nós temos que nos alimentar todos os dias da nossa vida. Lembrando que quando ele vier,
buscar aquilo que é dele, ou seja, o nosso espírito, aí sim nós estaremos com ele, nós cearemos com ele na nossa pátria que está nos céus. Receba essas palavras no seu coração, pois são essas as verdades que libertam, em nome de Jesus. Então eu desejo que a graça, o amor desse Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima programação, querendo Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem
a fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem faminto a Jesus, vem cear. Coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Conta histórias de amor, dizer pra você que te amo. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Amar é lindo demais, e o teu olhar brilha dentro do eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Não é sonho ou fantasia,